nosso consultório. Olá, no programa Em Discussão Especial Direitos da Infância no Século XXI, eu converso hoje com o advogado especialista em Direito da Criança, Pedro Afonso Arton. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje e a gente vai começar essa conversa falando da importância, do direito à convivência familiar na primeira infância. Qual que é a importância da primeira infância e desse convívio, com a família e com a sociedade na primeira infância? Olha, é fundamental, primeiro obrigado pelo convite, é fundamental que a gente discuta a importância e a centralidade da criança na nossa sociedade, porque primeiro, nós completamos esse ano 30 anos da Constituição Federal e são 30 anos do artigo 227, que inaugurou um novo tempo para os direitos da criança no Brasil. O artigo 227 diz que é dever do Estado, da sociedade e da família garantir com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes, inclusive na primeira infância. E por que a primeira infância é tão importante? Porque é durante esse período de 0 a 6 anos que nós temos a maior produção neuronal, ou seja, conexões neurais no nosso cérebro. Isso é muito importante para o desenvolvimento de qualquer habilidade cognitiva ou socioemocional. Então é fundamental que a gente cuide de uma forma especial das crianças, dos bebês durante a primeira infância, para que eles possam ter fundações sólidas para depois desenvolver todas as suas potencialidades integralmente e de forma plena. Agora, a gente está falando aí da primeira infância, que é um período super importante, até os 6 anos de idade, e para isso a gente precisa ter garantias aí de educação também, principalmente da educação infantil, que vai de 0 a 6 anos, que é o período que a gente está falando. E muitas vezes a gente vê a dificuldade aí também dos pais em colocar os filhos nas creches, os pais que precisam trabalhar fora. A gente está falando também de um novo modelo de família, onde pai e mãe muitas vezes estão fora de casa. Como dar o direito à garantia dessa convivência familiar e também da educação com todas essas dificuldades? Olha, nós temos uma garantia constitucional, que é garantir o artigo 7º da Constituição, em um dos seus incisos, deixa claro que para os trabalhadores urbanos e rurais, o Estado tem que prover, a sociedade tem que apoiar essa educação durante a educação infantil, durante a primeira infância. Em 2016 foi aprovado um marco legal da primeira infância, que é uma lei muito inovadora e realmente muito de vanguarda, porque traz claramente a necessidade de todos os entes federativos, União, Estados e municípios, garantir com absoluta prioridade os direitos e políticas públicas voltadas à primeira infância, inclusive a questão das creches, a questão de um apoio especial, como licença paternidade e maternidade. Teve uma ampliação da licença maternidade com essa lei. Agora para 20 dias, Paternidade, exatamente. A gente aumentou, antes era 5, agora nós temos mais 15 dias para as empresas que são cadastradas em um programa específico da União. Agora é muito importante a gente entender que o Estado e a sociedade deve apoiar essa educação e esse cuidado com as famílias, porque é muito difícil você cuidar de uma criança. Ninguém cuida de uma criança sozinho, Tem aquele provérbio famoso de que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma só criança. Então os pais precisam ser apoiados, as mães precisam ser protegidas também, porque esse foi o marco mais importante trazido pelo Marco Legal da Primeira Infância, que é para cuidar da criança, eu preciso cuidar de quem cuida dela. E são os pais, mães, avós, tios, os cuidadores nas creches, os professores de educação infantil. Então é fundamental que a gente possa investir orçamento público, como já diz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, a linha D, traz claramente que é preciso garantir destinação privilegiada de orçamento público para a criança. Por que isso? Porque investir na infância é estratégico para todos nós como sociedade. Porque investindo na infância, a gente tem um desenvolvimento social e econômico mais forte. Tem uma pesquisa do Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, que aponta que a cada $1 investido na primeira infância, eu tenho um retorno de 8 a 10 dólares. Muito mais de qualquer caderneta de poupança, investimento que a gente possa fazer numa bolsa de valores. E com esses novos modelos de família, que a gente está falando de uma sociedade agora que tem muitas modificações, a gente tem modelos diferentes de família e ainda com essa dificuldade dessa ausência de pais e mães durante a maior parte do dia, do período que as crianças estão acordadas ou estão em casa. Como esse estatuto, ele está adaptado a essa realidade? Você acredita que a gente possa realmente dar uma boa convivência familiar? E de que forma que isso é possível, a gente estando ausente de casa?
Olha, cuidar da criança é algo fundamental. Mas quem cuida dela, isso é negociável. Isso é negociado, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser dois pais, duas mães. Os novos modelos de família são fundamentais para que a gente possa acolher uma realidade que já existe, inclusive na legislação. E o Marco Legal da Primeira Infância trouxe isso. Quando ele fala de família, ele fala das famílias. Ele não coloca só um tipo de família que é homem, mulher ou criança, porque no Brasil nós temos uma realidade muito diferente. São muitas avós que cuidam das crianças, são mães solos, né? Ou que ainda não possuem o apoio do respectivo pai da criança. Nós temos 5 milhões de crianças no Brasil sem a paternidade na certidão de nascimento. Então, o direito tem o dever de acolher uma realidade que já existe, uma realidade plural e que, inclusive, em função do mercado de trabalho, tem se modificado em quem cuida. Por isso é importante políticas públicas que garantam esse cuidado, como as creches. Nós temos um déficit de creche gigantesco na maioria dos municípios no Brasil, então é fundamental que a gente tenha orçamento, seja do município, mas também com o apoio do Estado e da União Federal, para garantir esse direito de acesso à creche e para que a criança possa ser cuidada de forma alternativa, não dentro da sua família. A gente tem uma lei recente aí, de 2014, que foi conhecida como a Lei da Palmada, né? E foi muito polêmica, né? Porque gerou uma discussão, um debate muito grande, se os pais podem ou não dar uma palmada nos filhos, como é que fica essa questão da violência, né? Como se não vai castigar, como é que vai fazer para educar, né? Como é que a educação moderna vê, né? Como é que o senhor, como um profissional especializado nisso, vê essa questão nessa lei? Olha, essa lei foi um passo fundamental para mostrar para a gente que educar uma criança, a gente não precisa de violência. Seja violência simbólica, seja violência real, de vias de fato, né, corporal. Porque uma palmada para um adulto parece algo pequeno, mas para uma criança pode representar um sério comprometimento da sua integridade, inclusive psíquica e moral. A gente, quando resolve um problema no nosso trabalho, a gente dá uma palmada em quem a gente discorda? A gente prende essa pessoa no almoxerifado do trabalho, igual no cantinho da disciplina que muitos fazem. Lógico que imposições e limites são fundamentais, mas nós temos caminhos mais amorosos e mais adequados para a educação. Não é à toa que a palmada e outras práticas de punição corporal na educação, seja familiar ou escolar, é proibido na maioria dos países desenvolvidos, como França, Alemanha, os países da Escandinávia. Então é muito importante que a gente possa acolher essa mudança cultural, que é poder educar os filhos de maneira amorosa, não permitindo que eles possam ser violados na sua integridade física, porque a gente não permite que isso ocorra no nosso cotidiano como adultos. Por que a gente permite isso com a criança? Agora, é bem colocado isso, mas a gente tem um outro tipo de violência também, né, que ocorre muito dentro das famílias, que são abusos, né, o abuso sexual, a violência que ocorre muitas vezes aí, ou por um tio, ou por uma pessoa próxima que está no convívio dessa criança, né? O Estatuto garante, né, a proteção dessa criança e de que maneira que isso a gente pode resolver essa questão, né? Olha, é fundamental primeiro que a gente tenha um canal de denúncia adequado para que todas as pessoas possam denunciar se isso ocorrer, porque isso é um crime grave, mas também nós precisamos mudar a cultura de que a criança é objeto da família e, em função disso, qualquer um pode fazer o que quiser com essa criança. Isso é inadmissível. Crianças são sujeitos de direito e elas precisam ser cuidadas de maneira a preservar a sua inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, inclusive a dignidade sexual, né? Então, esse tipo de abuso que infelizmente é uma epidemia no Brasil, o Brasil é um dos países que mais viola e traz violência doméstica com relação à criança no mundo, isso é muito sério. Então, como a gente pode, conscientizando que isso é uma prática inaceitável política pública e um crime. nas escolas também, né? Da gente ter essa instrução também por meio das escolas, por educação, para essas crianças aprenderem a denunciar esse tipo de fato, né? Perfeito, isso é fundamental, a criança entender o funcionamento do seu próprio corpo e das questões relacionadas a ele. Então é fundamental, sim, que a gente possa ter uma conscientização progressiva, de acordo com a capacidade de cada criança e adolescente, mas isso é fundamental para, inclusive, o autocuidado e a autoproteção, para que essas crianças possam encontrar e saber os caminhos para denunciar esse tipo de abuso e crime. E quando acontece essa denúncia, a gente tem aí o Conselho Tutelar que entra em ação, né? A gente acredita que isso possa ser resolvido aí através do Conselho Tutelar ou através de um meio judicial. O melhor caminho realmente são os abrigos, né? Quer dizer,
destituição do poder pátrio aí, suspensão do poder pátrio por um período, né? Como é que o senhor avalia esse processo que acontece quando há a denúncia da violência, né? E a constatação, principalmente, dessa violência? Olha, os caminhos para se resolver isso depende de cada caso, mas nós temos já o Conselho Tutelar e o Ministério Público que tem a competência de encaminhar essas denúncias. Só que para que eles possam fazer um bom trabalho, eles precisam de orçamento e equipe técnica especializada, como psicólogos e assistentes sociais, para que possam fazer uma devida escuta dessa criança e dessa família, uma devida e sensível escuta. Porque muitas vezes, em processos judiciais, a criança é escutada de uma forma que revitimiza e violenta ela novamente, a rememorar esse tipo de crime. Então é fundamental que o próprio sistema de justiça possa encontrar caminhos mais amigáveis e sensíveis para encaminhar esse tipo de denúncia. E cada denúncia deve ser tratada de forma individualizada. E por isso a importância de psicólogos que possam realmente avaliar cada situação e realizar pareceres técnicos para embasar uma eventual suspensão ou destituição do poder familiar. Porque a gente está falando aí da ida de crianças para abrigos, por exemplo, né? Mas o senhor estava comentando de um modelo bem interessante que é da família acolhedora. Explica um pouquinho como é que funciona esse modelo de família acolhedora. Olha, a família acolhedora é uma opção fundamental para que a gente possa ter nas políticas públicas para garantir justamente o que o Marco Legal da Primeira Infância traz, que é o direito da criança ao afeto, a relações afetivas, responsivas e constantes. E é isso que mostra as pesquisas em neurociência. Elas apontam que, para o bom desenvolvimento e sadio desenvolvimento de um bebê e de uma criança, é fundamental o afeto, relações que possam se desenvolver de forma constante e de forma perene com esse indivíduo, né? E muitas vezes, essas instituições acolhedoras, quando a criança é institucionalizada, existe uma rotatividade muito grande de quem cuida dessa criança. Então, ela não consegue desenvolver uma relação de referência e de vínculo. Então, o modelo de família acolhedora é justamente para suprir essa necessidade do desenvolvimento humano. E também é uma preocupação, aí, pensando aí no caso dos abrigos, né, da mistura, às vezes, dessas crianças com crianças um pouco mais velhas, né, porque nem sempre você tem uma condição adequada e ideal do abrigo, né? E aí, com a convivência com crianças um pouco mais velhas e que torne ainda alguma dificuldade, que gere alguma dificuldade ainda. Quer dizer, as condições dos abrigos aqui no país não são adequadas. Como é que o senhor avalia essa condição? Olha, depende do abrigo, né? Nós temos, muitas vezes, a necessidade de uma instituição que possa acolher, por exemplo, de forma temporária, uma criança, emergencial. Então, a existência de alguns abrigos, sem dúvida, é fundamental. O que nós temos que ter é um ecossistema de várias formas de cuidado alternativo dessa criança. Seja o acolhimento institucional para alguns casos, seja a família acolhedora mais forte. Tem alguns países que 80%, como Estados Unidos, é família acolhedora e só 20% é instituição, né, institucional. O Brasil é o contrário, nós temos só 20% de família acolhedora e 80% de acolhimento institucional, o que dificulta esse cuidado individualizado, né? Cada indivíduo, cada ser humano, ele é singular e para o cuidado desse indivíduo, para esse relacionamento constante, responsivo, é fundamental um cuidado mais aproximado, mais específico. A legislação estabelece algum período assim máximo de tempo que essa criança pode estar suspensa, aí, o poder pátrio pode estar suspenso judicialmente? Como que funciona isso? Tem um período São 2 máximo? anos, né? São 2 anos. Contudo, essa é uma prática que não é realizada, né? Muitas crianças estão há mais de 3, 4, 5 a 6 anos. Tem muitas crianças que realmente comemoram todos os seus aniversários de criança e adolescência dentro de um abrigo. Isso a gente tem que evitar, porque toda criança tem direito... Porque aí precisa de uma decisão mais efetiva da Justiça, no caso, para poder definir se é suspenso ou se está destituído o poder pátrio mesmo, quer dizer, e aí disponibilizar essa criança para adoção, quer dizer, o processo precisa ser menos burocrático, doutor? Olha, é importante que o processo tenha o seu devido tempo, porque fazer uma decisão num caso como esse exige um tempo necessário para avaliar, por exemplo, se há família estendida. Se essa família é estendida, avô, avó, tio, tia... tem condições de cuidar. Tem condições de cuidar. E isso é fundamental. A lei já diz que primeiro a gente tem que buscar a família estendida. E depois encontrar outras formas para garantir à criança o direito às suas raízes, né? Que ela possa ter contato com essa família. Isso é fundamental que a gente possa desenvolver. Então, agora, por exemplo, não só o devido tempo, mas também a equipe necessária para fazer uma devida avaliação desse cenário. E daí a gente tem que buscar em cada caso qual é o melhor caminho. Família acolhedora, ou, por exemplo, se não tiver mais jeito, a própria adoção.
Agora, infelizmente, no Brasil, nós temos dificuldade com relação à adoção em função não existe uma cultura de adoção de crianças mais velhas, o que dificulta, porque muita gente prefere crianças mais novas. Só que a gente tem que buscar outras formas de realmente encaminhar e cuidar dessas crianças, como, por exemplo, a família acolhedora. E assim, um tema meio polêmico também, rapidamente para a gente falar, da guarda compartilhada, dos modelos de guarda que a gente tem aqui. Nos Estados Unidos a gente tem alguns sistemas diferentes também, parece que a casa é da criança e os pais alternam ali na permanência daquela casa. Como é que funciona isso aqui no Brasil? Já que a gente tem que ter a prerrogativa de incentivar a convivência familiar, né, e oferecer para essa criança o maior e o melhor convívio possível, né, em casos de separação, né, familiar. Isso acontece muito, né, como proporcionar esse convívio familiar de maneira saudável? Olha, pergunta fundamental, porque a gente tem que mudar o paradigma, por exemplo, de um divórcio. Que um divórcio é um processo, muitas vezes, adversarial, que a gente chama, em que existe uma disputa entre duas partes. Agora, se existe uma criança, se existe um filho, a lógica dessa discussão tem que ser outra, tem que ser para garantir o melhor interesse dessa criança, o que, infelizmente, não acontece. Em muitos processos judiciais, nas varas de família, a criança é como se fosse um joguete na mão dos pais, um objeto de disputa. Isso é prejudicial não só para a criança e para o seu desenvolvimento, mas também para os pais, que acabam utilizando essa criança como disputa emocional, disputa financeira. Então, primeiro, toda a justiça tem que ter um olhar diferente para esse processo, para que a gente possa utilizar, por exemplo, outros mecanismos eficazes de resolução de conflito, como a própria mediação. A mediação é uma técnica judicial fundamental para que a gente preserve as relações afetivas e emocionais em nome do melhor interesse da criança. E, por exemplo, agora as múltiplas... Aí a mediação, o senhor está falando antes do processo chegar até a justiça, é isso? Um conciliador? Se o processo chegar à justiça, o juiz pode encaminhar sim a mediação. A conciliação é algo anterior. Agora, a mediação é uma nova técnica fundamental que a gente possa absorver nos nossos tribunais para garantir a esses familiares um diálogo, ainda que conflituoso, porque dialogar diante dessa realidade talvez não seja tão fácil, mas que possa ter acordos básicos para garantir esse direito da criança, para não ser... Porque a criança, ela muitas vezes é invisibilizada no processo. Ela não é escutada, ela não é ouvida e ela acaba se manipulada também, pelos dois lados, né? O lado quer ganhar e manipula a criança de um lado e o pai ou a mãe também usam a criança. Quer dizer, fica um joguete, uma disputa e isso causa um transtorno psicológico muito grande para a criança. Sem dúvida, porque não só um transtorno psicológico a questão emocional, do desenvolvimento, das relações afetivas entre o pai e a mãe, da visão que a mãe tem, que a criança tem da mãe e do pai, mas também... Distorce. Mas também do próprio desenvolvimento dela. Ela precisa ter segurança para se desenvolver. Esse sentimento de pertencimento e segurança para um bom desenvolvimento é fundamental para a criança. Então a gente tem que buscar outras formas de se resolver esse tipo de conflito. Não só pela consciência dos pais, mas pela consciência do próprio sistema de justiça, que tem o dever de desenvolver uma política judiciária que seja sensível e amigável às crianças. A gente tem esse marco legal da primeira infância, a gente tem o ECA, tem a Constituição Federal. A gente está bem embasado juridicamente para cuidar bem das nossas crianças? Olha, não tenho dúvida. O artigo 227, que vai completar esse ano de 2018, 30 anos, ele foi fundamental para mostrar para a gente que colocar a criança em primeiro lugar é um benefício para todos nós. O ECA veio desenvolver, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio desenvolver esse entendimento e o marco legal da primeira infância foi uma lupa para trazer a importância desses primeiros 6 anos para o desenvolvimento de todos nós como seres humanos. Agora o que a gente precisa é efetivar, não só conhecer esses instrumentos, então é fundamental que a gente possa conhecer o artigo 227, entender a sua relevância e a sua importância e agora executar políticas públicas. Isso que eu ia perguntar, se ainda falta um pouco de políticas públicas para a gente poder estimular toda essa convivência, todos esses direitos e garantir realmente, de fato, esses direitos que estão estabelecidos aí na lei. Eu não tenho dúvida, políticas públicas são fundamentais para garantir esses direitos. E para executar políticas públicas eu preciso de orçamento público. Então, todos os gestores parlamentares do Brasil inteiro, eles têm o dever moral e constitucional de colocar na prioridade das suas preocupações e
decisões os interesses de crianças e adolescentes. Isso é um dever. Então, que a gente possa, nessa casa legislativa, garantir que isso possa acontecer, que a criança seja colocada em primeiro lugar nas emendas parlamentares, em todas as discussões orçamentárias, porque quando a gente fala de criança, a gente pensa como se fosse algo menor, mas pelo contrário, a nossa Constituição já nos mostrou o caminho a ser seguido, que a criança tem que ser em primeiro lugar nas nossas preocupações de todo o país. Agora, o senhor estudou neurociência, né? Um estudioso, um pesquisador, pesquisou em Harvard esse assunto. O que os outros países desenvolvidos, né, como a Dinamarca, outros países que têm bons índices aí de resultados na educação, fazem de privilégio aí? Porque a gente vê algumas licenças maternidades estendidas aí por um período de convivência maior aí dessas crianças com as mães, né, e até de paternidade também. O que a gente faz, que eles estão fazendo de diferente, que a gente pode tentar copiar? Eles colocam a criança em primeiro lugar, seja no sistema de ensino, tendo um sistema de ensino efetivo e com orçamento, na saúde, que garanta a saúde dessas crianças. No Brasil, infelizmente, isso é um dado preocupante, depois de 26 anos históricos, nós estamos aumentando o índice de mortalidade infantil. Isso é inadmissível, é muito sério. Países como esses que você citou, sem dúvida alguma, não deixam isso acontecer, não deixam que o sistema de saúde não cuide dessas crianças, que não garantam um desenvolvimento saudável. Além disso, esses países, eles garantem, como você bem disse, licenças parentais muito maiores, como 2 anos de idade na Dinamarca. Com subsídio do governo? 2 anos. Não, sem dúvida, com subsídio. 2 anos intercambiáveis entre a mãe e o pai. Porque é isso, cuidar de uma criança é um dever de todos nós, não só os nossos filhos, mas os filhos dos outros e os filhos de ninguém. E a gente tem, assim, também uma visão do Brasil, né, de não sei se é uma questão latina ou se é uma questão, mas de uma terceirização aí da educação dos nossos filhos, né, de contratar funcionários, cuidadores. Como que a gente pode mudar ou melhorar esse tipo de comportamento? Olha, eu acredito num cuidado coletivo. Cada um tem que fazer a sua parte. Os pais, as pessoas no entorno dessa criança e a sociedade. Então, garantir que os pais, especialmente durante a primeira infância, possam ter um contato qualitativo e com quantidade com os seus filhos é um dever da sociedade e do Estado. E cada pai e cada mãe vai encontrar formas de exercer isso. Muitas vezes, diante da dificuldade em função da alta carga de trabalho, do alto deslocamento em grandes cidades, a gente tem que buscar outras formas de acolher essas crianças, como creches, como outros núcleos de cuidado. E nós temos que ter várias possibilidades e oportunidades para que esse cuidado ocorra a despeito de qualquer situação ou contexto. Isso é que tem que nortear as nossas políticas públicas e políticas que dê execução a esses direitos fundamentais. Então, por exemplo, garantir que o deslocamento de transporte público numa cidade seja menor, que pessoas, mães, pais, trabalhadores não passem 3 horas se deslocando pela cidade, é também garantir o primeiro lugar dessa criança, porque eles vão gastar menos tempo no deslocamento e passar mais tempo com seus filhos. Garantir que realmente haja uma creche que possa muitas vezes cobrir o período noturno, que muitos pais e mães trabalham durante a noite, também é algo fundamental. Então, buscar alternativas de um cuidado coletivo, como prevê a nossa Constituição, porque é uma corresponsabilidade, a gente tem que apontar os dedos. Isso é culpa da mãe, isso é culpa da escola, isso é culpa do governo, é uma culpa de todos nós. E é uma corresponsabilidade de todos nós garantir com absoluta prioridade todos os direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Agora, apesar do marco, essa licença estendida aí, por exemplo, da paternidade, ela ainda não é uma realidade em todas as empresas, né? É preciso que essas empresas também tenham um engajamento e uma consciência maior, porque parece um favor, assim, parece que é um benefício, né? E não é bem assim, né? Por isso que eu disse que é uma mudança cultural. As pessoas precisam compreender que ao permitir que as pessoas cuidem, crianças que sejam cuidadas por seus pais e suas mães, isso é melhor para todos nós. Né? A pesquisa do James Heckman, que a gente já citou, mostra isso, que ao permitir que a criança seja bem cuidada, eu reduzo índices de violência, eu aumento a qualidade de vida, eu reduzo problemas de saúde e doenças crônicas, porque eu permito justamente no momento mais decisivo para esse indivíduo um cuidado adequado e especializado, que é o durante a primeira infância. Queria falar de um tema polêmico também, a gente está quase chegando no fim, mas a prisão domiciliar, né? A gente sabe que tem muitas mães presas e muitas
muitas mães aí com filhos pequenos. O senhor foi um que fez a defesa aí daquele habeas corpus coletivo, né? Exato. Que teve aí no Supremo Tribunal Federal. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa decisão e dessa importância. O que isso significa? Olha, é uma realidade também invisibilizada. Nós tínhamos, né, antes do HC coletivo, mais de Só para quem está em casa entender, essa ação foi motivada depois que a Adriana Anselmo, né, a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, ela recebeu esse benefício, não foi isso? Exato. Na verdade, ela foi motivada pelo Marco Legal da Primeira Infância, que modificou o Código de Processo Penal, permitindo que mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 anos de idade transformassem a sua prisão provisória, ou seja, ela não foi julgada ainda, em prisão domiciliar. Esse não foi julgado é importante porque muitas vezes as pessoas pensam, não, mas ela já foi condenada. Não, ela não foi nem condenada, não teve nenhum andamento com relação à decisão condenatória, mas sem dúvida, por isso que é importante mudar para prisão domiciliar. E quem fez o habeas corpus coletivo foi o CADU, Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, mulheres que observaram essa mudança legislativa e depois desse caso da Adriana Anselmo, viram a oportunidade de estender essa discussão e esse benefício e garantia para todas as outras mulheres. E por que isso é importante? Porque nós tínhamos e ainda temos, infelizmente, crianças presas junto com as suas mães. Você permitiria que seu filho, ou que, por exemplo, seu neto, ou seu bisneto, passasse um só dia dentro de uma prisão? Você já está condenando essa criança mesmo antes dela começar a vida dela, né? Inclusive, muitas delas nasceram dentro de uma cela. Isso é inadmissível num Estado democrático, num Estado que realmente se prima pelo cuidado das suas crianças. Então, esse HC coletivo ele foi fundamental para lembrar o sistema de justiça e garantir que os juízes e promotores possam entender a importância de se cuidar de uma criança. Se cuidar de uma criança num ambiente livre de doenças, como, por exemplo, HIV e tuberculose, livres e adequados, na verdade, por condições adequadas de desenvolvimento, para que a mãe não possa ficar em um estresse e passar esse estresse para a criança. Inclusive, um dos temas fundamentais da neurociência é a discussão do estresse tóxico, que crianças que são submetidas a uma negligência, ou um abuso, ou uma violência constante e crônica, pode desenvolver o que a gente chama de estresse tóxico, que é o desrompimento das conexões neurais, atrapalhando todo o desenvolvimento dela, não só atrapalhando, comprometendo o desenvolvimento dessa criança e dificultando, por exemplo, a aquisição de habilidades cognitivas ou socioemocionais. Então é muito sério do que a gente comentou no HC coletivo e participou como amicus curiae no STF, para garantir que essas crianças tenham o direito à convivência familiar e comunitária fora dos presídios, fora dos cárceres. Dr. Pedro Artur, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Programa em discussão especial Direitos da Infância no Século XXI termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Vale a pena.